eu vou colocar aqui na tela, esse é o tema da nossa palestra de hoje, ok? Sobre a responsabilidade dos pais, como que os pais podem agir para que os seus filhos tenham uma vida de pureza sexual, uma sexualidade pautada, acima de tudo, nos princípios cristãos. O nosso ministério é o Ministério Oikos, Ministério Cristão de Apoio à Família. E toda a nossa proposta é, ao longo desses anos, trabalhar a família, os temas familiares, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Muito boa noite, Lei Cultura, que está lá em Varginha, acompanha sempre o nosso trabalho. Temos também o Charles Cunha, Charles da Primeira Igreja Batista de São João do Meriti. Temos a Wanda, a Ana Lúcia Sarmento, então já são irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Aproveite aí, pegue o link da nossa palestra agora e mande para os seus grupos de WhatsApp, dos seus parentes, dos irmãos da igreja, enfim, para que mais pessoas possam também ser abençoadas com esse encontro que vamos já começar falando especificamente sobre o tema. Temos também aqui no Instagram várias pessoas, temos um recado, pode deixar seu recado também no Instagram, e a gente vai, então, interagir. Muito bem, hoje eu quero falar sobre os pais e a pureza sexual dos filhos. Esse é o tema que vamos abordar nesses próximos minutos. Geralmente falamos aqui 30 a 40 minutos, não temos uma preocupação em relação ao tempo. Hoje eu estou sozinho, geralmente temos um convidado, vamos ter convidados mais para adiante, mas hoje eu resolvi fazer essa palestra sobre a questão da educação sexual dos filhos, os pais na questão da educação sexual dos filhos, da pureza sexual. Então, esse é o tema da palestra de hoje. Eu quero começar, então, citando uma frase muito interessante que eu ouvi do meu amigo Carlos Catito. Carlos Catito é um psicólogo que está em Curitiba e é um parceiro nosso, é uma pessoa que trabalha com famílias, é uma pessoa que tem realmente uma profunda convicção da cosmovisão cristã, da psicologia, da sexualidade, dos relacionamentos familiares. E uma vez eu ouvi do Catito, vou assim chamá-lo, do psicólogo Carlos Catito, uma frase muito interessante que ele disse o seguinte: eu sempre repito isso nas minhas palestras sobre sexualidade, que nós não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. Carlos Catito usou essa frase em uma das suas palestras. Não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. Então, quando nós falamos de sexo ou de sexualidade, deve ser tão natural quanto falamos do tempo, quando falamos de dinheiro, quando falamos até mesmo de futebol. Deve ser uma coisa natural. Então, às vezes, nós criamos um tabu muito grande em relação aos temas familiares. Eu sempre digo o seguinte, que existem 3 temas que nós temos cultivado um tabu em nossas conversas familiares. O primeiro tema que a família encontra muito tabu é justamente sobre esse tema, sexo e sexualidade. As famílias não conversam sobre sexo e sexualidade, especialmente com os filhos, especialmente com os adolescentes, com as crianças. É um tabu.
as famílias têm muita dificuldade em conversarem sobre sexo e sexualidade. Outro tema que as famílias têm muito tabu é em relação ao dinheiro. Conversar sobre dinheiro, conversar sobre finanças, ainda as famílias encontram muita resistência. E um outro tema também que, às vezes, as famílias têm muita dificuldade de falar é sobre a questão da morte. A morte não é um tema que é conversado em família. Então, os 3 temas que eu classifico como temas tabus na família é a questão da morte, é a questão das finanças e a questão da sexualidade. E nós vamos falar hoje aqui sobre esse tema, que é sexualidade. Então, repetindo a palavra do Carlos Catito, psicólogo Catito, quando diz: não devemos ter vergonha de falar das coisas que Deus não teve vergonha de criar. E aí, o que você achou dessa frase? Você acha que tem fundamento isso? Isso é algo acertado que o Catito falou? Boa noite, Billy Graham, meu amigo, pastor. Boa noite, Paulo. O Li Cultura está falando que já enviou para vários irmãos, né? Então, não devemos ter vergonha de falar das coisas que Deus não teve vergonha de criar. E Deus criou o sexo e a sexualidade humana. A gente precisa ter essa visão. E, nos dias de hoje, cada vez mais, é necessário que os pais assumam essa dianteira na questão da educação sexual de seus filhos. Por isso que o nosso tema é os pais e a pureza sexual dos filhos. Eu fiz pedagogia, depois, aliás, eu fiz primeiro teologia, depois eu fiz filosofia, e depois eu fiz o curso de pedagogia, e eu procurei, então, nesses cursos, eu aprendi a sistematizar as coisas. Então, eu vou pontuar aqui algumas coisas importantes, vou sistematizar algumas coisas importantes que eu acho que são assim relevantes para falarmos no que tange a esse tema, os pais e a pureza sexual dos filhos. Então, a minha primeira colocação é justamente essa. Deus deseja que os pais falem de pureza sexual, falem de sexualidade para os seus filhos. É da vontade de Deus que você, papai, que você, mamãe, converse com os seus filhos sobre sexo e sobre sexualidade. Se os seus filhos estão já entrando na adolescência, são jovens, na questão também da pureza sexual. Vamos falar sobre isso, o que vem a ser pureza sexual de acordo com a visão cristã. Então, você não precisa perguntar a Deus se é da vontade de Deus que você converse sobre esse tema com seus filhos. Por que nós podemos fazer essa afirmação? Porque Deus, na sua palavra, ele já mencionou, já fez várias colocações, centenas de colocações, sobre o tema do sexo e da sexualidade. A própria Bíblia já aborda essa questão, a própria palavra de Deus já aborda essa questão. Por exemplo, nós temos no livro de Cantar de Salomão um livro especialmente destinado à sexualidade conjugal. Então, é da vontade de Deus que você converse com seus filhos, que você procure uma oportunidade
peça a Deus a oportunidade para conversar com eles, conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, conversar até mesmo com jovens, de acordo com a faixa etária, de acordo com o entendimento dessas faixas etárias, sobre esse tema sexo e sexualidade. Então, se você não está conversando sobre sexo e sexualidade, que é um tema bíblico, você está se omitindo em relação a esse tema. E Deus não quer isso. Deus quer que você aborde essa questão do sexo e da sexualidade com seus filhos. Porque é algo nobre, é algo relevante, é algo santo. Falar sobre sexo e sexualidade é algo tão santo quanto falar sobre oração, sobre evangelização, sobre missões. Às vezes nós temos a tendência de achar que esses temas não são temas santos, não são temas santificados por Deus. Não. É da vontade de Deus que você converse. Por quê? Uma evidência dessa minha afirmação é que, como eu já disse, a palavra de Deus não omitiu esse tema. Não omitiu esse tema nas páginas sagradas. Quando a gente lê a Bíblia, logo lá em Gênesis, nós só podemos ver falando sobre a união do homem e a mulher. Então, vários textos, provérbios, Cantares de Salomão, o próprio apóstolo Paulo, esses temas foram abordados nesses livros. Então, a primeira afirmação que eu faço para você pensar, para você refletir, é que é da vontade de Deus. Se você não está conversando sobre isso, você está se omitindo em relação a um tema muito importante para se conversar em família. Em Deuteronômio 4, versículo 9, capítulo 9 até o versículo 13, nós encontramos algo nesse sentido. E encontramos os mandamentos. E um dos mandamentos dados por Deus é não adulterarás. E aqui eu faço essa afirmação. Um dos mandamentos, o sétimo, não fala apenas do pecado do adultério, mas, acima de tudo, da santidade do sexo. Então, quando nós lembramos dos 10 mandamentos e nós encontramos aquele mandamento, não adulterarás. Ali, nós precisamos pensar que não é apenas um mandado de Deus para que o homem ou a mulher cometam adultério, tenham uma relação sexual fora do casamento. Essa é a verdade. Mas o que nós podemos encontrar também nesse mandamento é o desejo de Deus no que tange à santidade do sexo. Eu já falei em muitas igrejas do Nazareno, e eu gosto muito do slogan da Igreja do Nazareno, que é santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Então, pensando nessa perspectiva, nós podemos afirmar que o sexo é algo também santo diante de Deus. É um tema separado, é um tema caro aos olhos de Deus. Então, a primeira afirmação que eu faço para você, papai, para você, mamãe, é que você não se omita. Não deixe de falar sobre esse tema com seus filhos. Desde a mais tenra idade, você deve falar dentro da sua compreensão, dentro da compreensão da criança, dentro da compreensão do junior, dentro da compreensão do adolescente, você deve falar. Agora, é claro que você precisa pedir sabedoria, naturalidade para se falar esse tema e mostrar sempre a visão cristã
do tema sexo e sexualidade. Então, sempre lembrando o seguinte, no mandamento não adulterarás, claro que está uma vontade de Deus da santidade do sexo no casamento, mas, acima de tudo ali, está falando não somente da santidade do sexo no casamento, mas a santidade do sexo na vida em geral. Então, essa é a ideia que nós podemos dizer que se encontra nesse 7º mandamento. Muito bem. Temos aqui o pastor Cláudio Frost, tema muito apropriado. O pastor Cláudio Frost também é um grande amigo, está lá em São Luís, que Deus abençoe meu querido parceiro, pastor Cláudio Frost. Vamos, então, para a segunda colocação. Se você não falar sobre sexo e sexualidade com seus filhos, e aí eu faço essa afirmação, se os pais cristãos não ensinarem sobre pureza sexual, outros se incumbirão dessa tarefa. Então, preste bem atenção. Muitas pessoas, muitas organizações, muitos segmentos, vamos assim usar essa palavra, estão ensinando sobre sexo e sexualidade para os seus filhos. Então, se você não fizer a sua parte, outros segmentos farão isso. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos um texto muito interessante de Paulo escrevendo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. 3,15, diz assim, toda a Escritura, olha só, Paulo escrevendo a Timóteo, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Aqui, Paulo está dizendo que Timóteo recebeu, desde a infância, os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E o principal ensinamento, Paulo fala aqui, é a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Mas nós podemos fazer uma dedução que a mãe de Timóteo, Eunice, e a avó de Timóteo, Lloyd, quando ensinaram foram ensinadas as Escrituras, com certeza, quando se fala Escritura aqui, nesse contexto, está se referindo ao Velho Testamento. E no Velho Testamento nós temos, como já disse, ensinamentos sobre sexo e sexualidade. Então nós podemos fazer uma dedução de que quando Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo as Sagradas Escrituras, que o principal ensinamento é a salvação em Cristo Jesus, elas não deixaram de abordar o tema do ideal de Deus para a sexualidade de Timóteo. Então, pai, preste atenção. É da vontade de Deus que você fale sobre esse tema com seus filhos. Se isso não acontecer, outros segmentos vão ensinar, e vão ensinar de maneira equivocada, de maneira errada. Como já disse, Eunice, com a parceria de Lloyd, ensinou todos os ensinamentos do Velho Testamento a Timóteo, que incluía a pureza sexual. Então, quando Paulo diz que toda a Escritura foi ensinada a Timóteo, com certeza, de Gênesis até Malaquias, nós encontramos ensinamentos sobre sexualidade. E Eunice e Lloyd não se omitiram nesse sentido, embora o ensinamento principal seja
a salvação em Cristo Jesus. Então, essa afirmação que eu quero fazer para você. Se você não ensinar sobre sexo e sexualidade com seus filhos, outros segmentos vão fazer essa parte. E a pergunta que eu coloco, e dou a resposta aí, né? Quem mais ensina sobre sexo e sexualidade aos seus filhos? E aqui eu listei 3, poderiam ser outros, né? A escola está ensinando a educação sexual, os amigos, a mídia. Então, eu alistei pelo menos 3 principais. A escola ensina sobre sexo e sexualidade. Os amigos, nas conversas, também ensinam, passam ensinamentos sobre sexo e sexualidade para os seus filhos. E a mídia? Quando eu falo mídia, eu falo as redes sociais, eu falo sobre os desenhos animados, as séries de TV, os filmes, e cada vez nós podemos ver o quanto a mídia tem falado sobre sexo e sexualidade para as pessoas que recebem a mensagem da mídia. E a pergunta que coloque, todos nós sabemos a resposta, os ensinamentos que a escola, os amigos, a mídia passam, são ensinamentos certos? Claro que não. Claro que não. São ensinamentos equivocados. São ensinamentos errados. São ensinamentos que se distanciam cada vez mais dos ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Então, você, pai, faz parte desse segmento. E se você se omite, a escola não vai se omitir. Os amigos não vão se omitir. E a mídia, muito menos, não vai omitir. E hoje está cada vez mais difícil assistir qualquer filme, qualquer série que não tenha um ensinamento sobre comportamento sexual. Eu tenho ficado assim estarrecido com a agressividade da mídia em relação a esse tema. Não há uma série de TV, não há um filme, até mesmo desenho animado, que não se tenha um ensinamento sobre comportamento sexual. Mas ensinamento errado. Ensinamento distante da palavra de Deus. Ensinamento que vai de encontro ao que a Bíblia diz sobre sexo e sexualidade. Então, por isso que eu disse lá no início, é da vontade de Deus. Deus quer que você converse sobre isso com seus filhos, com suas filhas. Porque se você não conversar sobre sexo e sexualidade, sobre pureza sexual com seus filhos, com suas filhas, a escola está fazendo, vai continuar fazendo, os amigos, a mídia. Basta pegar os livros didáticos e perceber o quanto esses ensinamentos da escola estão distantes dos ensinamentos de Deus. Quantos ensinamentos dos amigos estão distantes, porque os amigos não têm uma visão cristã, muitos deles. E especialmente a mídia, que está procurando mudar o comportamento sexual das pessoas, mas uma mudança errada, uma mudança que vai se distanciando cada vez mais do plano de Deus para a sexualidade do homem e da mulher.
Muito bem, esse é o nosso segundo ponto, nossa segunda colocação. A próxima colocação que eu faço é o seguinte: lembre a seus filhos o que a Bíblia diz sobre sexo e sexualidade. Voltamos a falar sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, já lemos. A Bíblia diz que desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras. Paulo diz que não foi parte das sagradas escrituras. Paulo diz que a mãe de Timóteo e a avó ensinaram as escrituras. Toda a escritura. Veja bem, a Bíblia não é um Kama Sutra. A Bíblia não é um manual de sexo e sexualidade. A mensagem principal da Bíblia está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é o texto áureo da Bíblia. A Bíblia tem esse objetivo principal de mostrar ao homem o amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem central da Bíblia. Mas na Bíblia nós encontramos ensinamentos maravilhosos sobre relacionamento interpessoal. Nós encontramos ensinamentos maravilhosos sobre dinheiro e bens materiais. Nós encontramos ensinamentos sobre o uso do tempo, sobre o relacionamento com a família ampliada, sobre negócios, sobre liderança. Então, a Bíblia tem vários temas úteis para nós vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. A Bíblia é um manual de Deus para nós vivermos de acordo com os parâmetros de Deus, os princípios de Deus. No uso da língua, no uso da nossa conversação. Mas a Bíblia também se preocupou em jogar luz sobre esse tema sexo e sexualidade. Existem dezenas de livros escritos por homens e mulheres comprometidos com Deus e com os princípios cristãos, que escreveram livros maravilhosos sobre sexo e sexualidade. Mas devemos pautar a nossa vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a Bíblia tem ensinamentos úteis, tem ensinamentos importantes para ensinarmos aos nossos filhos sobre sexo, sexualidade, sobre pureza sexual. E eu listei aqui alguns, existem vários outros itens que nós poderíamos citar. Primeiro, eu listei aqui 5 itens, é claro que existem muitos outros itens. A Bíblia fala que Deus criou o sexo. Lembra-se daquela palavra que eu citei do Catito? Não devemos ter vergonha de falar das coisas que Deus não teve vergonha de criar. Então, Deus é o criador do sexo e da sexualidade. Por isso que devemos ver esse aspecto do ser humano com temor e tremor, com santidade. Porque Deus criou. Deus é o criador do sexo e da sexualidade, conforme lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, quando Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Outro fundamento importante para você falar com seus filhos. Sexo é para intimidade e prazer
no contexto do casamento. Então, o sexo, segundo o propósito de Deus, é algo íntimo, é algo prazeroso, mas para ser vivenciado no contexto do casamento. Então, converse com seus filhos. Sempre quando você tiver oportunidade, converse sobre os seus filhos. Converse com seu filho adolescente sobre a beleza do sexo quando ele é desfrutado no contexto do casamento. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, nós encontramos um texto muito interessante, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz assim, então, a palavra de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 7. Olha só, agora, enquanto as perguntas que vocês me fizeram, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Essa é uma visão de Paulo, de acordo com o contexto histórico, né? Aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, nós encontramos Paulo falando sobre o seguinte: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve satisfazer o mesmo por seu marido. Então, quando Paulo está dizendo aqui satisfazer as necessidades conjugais, está se referindo às necessidades sexuais. Não privem um ao outro de terem relações. Então, Paulo está dizendo o seguinte: é importante que vocês, casais, tenham relações sexuais. Paulo está dizendo isso. Um outro versículo que eu quero citar para a sua reflexão está lá em Romanos, capítulo 7. Diz assim: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher casa, a lei o une ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Tá? Então, aqui Paulo fala sobre a vida do homem e da mulher para serem vividos no contexto da sexualidade no casamento. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos sobre sexo e sexualidade dentro do contexto conjugal, dentro do contexto do casamento. Então, esse é o outro pilar. O segundo pilar, o sexo é para a procriação dentro do casamento. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Multiplicai-os. É da vontade de Deus, você precisa conversar isso com seus filhos, é da vontade de Deus, que os filhos nasçam na união entre o homem e a mulher no contexto do casamento. Aí você pode, talvez, fazer uma colocação, mas aqueles filhos que nascem fora do casamento. Claro, são crianças amadas por Deus da mesma forma que Deus ama as crianças que nascem no contexto do casamento. E aí nós encontramos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre essas vidas envolvidas. Mas, primariamente, é preciso passar a ideia, é preciso passar o conceito de que o sexo deve ser vivenciado no contexto do casamento para o prazer, mas também para a procriação. Ter filhos, gerar filhos, isso é da vontade de Deus. Em quarto lugar, o sexo foi criado para ser apreciado por um homem e uma mulher no casamento. Gênesis 1, 27. A certidão de nascimento do casamento está na palavra de Deus. Por isso que eu digo que a Bíblia nos orienta sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, Deus, na sua sabedoria,
criou o sexo para ser desfrutado no contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Então, o sexo no contexto do casamento, segundo a vontade de Deus, segundo os parâmetros de Deus, é sempre heterossexual. Macho e fêmea, homem e mulher. Esta é a vontade de Deus. Este é o caminho de Deus. Este é o querer de Deus. O que foge disso não é da vontade de Deus. Então, você precisa falar sobre isso com seus filhos. Você precisa conversar sobre isso com seus filhos. Em quinto lugar, o sexo fora do casamento não é da vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E Mateus, capítulo 15, versículo 19. Fornicação, adultério. Então, tudo que sai desse projeto de Deus, da vida sexual, no contexto do casamento, entre um homem e uma mulher, o que foge disso é errado aos olhos de Deus. A fornicação, a relação sexual entre pessoas solteiras, o adultério, uma relação sexual com uma outra pessoa que não seja o cônjuge, e Paulo também fala sobre a questão da relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Então, tudo isso não faz parte do projeto de Deus para o homem e a mulher, para a questão do sexo e da sexualidade. Então, em terceiro lugar, lembre aos seus filhos o que a Bíblia diz sobre sexo e sexualidade. É claro que existem outros temas, mas esses, para mim aqui, são os mais importantes, são mais vitais. Muito bem, temos aqui várias colocações, temos a Irã Max, sempre está conosco. Vamos colocar aqui a conexão está ruim, encaminhei o link aos amigos, tema importante. Valeu, Irã. Aqui a questão da Ana Lúcia Sarmiento está falando sobre a ideologia de gênero, né? Claro que a ideologia de gênero não tem uma base bíblica, não faz parte do plano de Deus, isso é uma ideologia humana, uma invenção humana que, com certeza, fere os princípios da sexualidade do homem e da mulher. A Bíblia diz que Deus é quem cria, Deus é quem determina macho e fêmea. É X, X ou XY, né, segundo a biologia. E nós, como cristãos, devemos nos preparar cada vez mais, conhecer a matéria e dizer não à ideologia de gênero. Ok? O Almir Carvalho Rodrigues está dizendo, a verdade tem que ser falada, com certeza. Mais uma vez, ao Deita gratidão, amigo, pastor Gilson, Deus, muito obrigado, tema relevante. Temos aqui alguns depoimentos, você pode ir colocando aí e a gente vai compartilhando aqui, ok? Muito bem, vamos lá agora fazer uma outra abordagem. Vamos recapitular? Vamos recapitular, né? Primeiro, é da vontade de Deus que você fale sobre esse tema com seus filhos. Se você não está falando, você está se omitindo. Segundo, se os pais cristãos não ensinarem sobre pureza sexual, sobre sexo e sexualidade, outros se incumbirão dessa tarefa. E quem são esses outros? A escola, os amigos, a mídia. Lembre aos seus filhos que a Bíblia diz sobre sexo e sexualidade. E aí nós falamos dos pilares da Bíblia sobre esse tema. Outro item que eu quero deixar, leve seus filhos a fazer um pacto pela santidade sexual. Isso aqui é importante. A partir do momento que você conversa, não é um sermão,
mas uma conversa que vai sendo construída ao longo dos anos, quando, desde a mais tenra idade, você conversa sobre isso. Esse tema é tratado na família, na relação pais e filhos, com naturalidade, vai se construindo um fundamento na vida da criança, do junior, do adolescente, do jovem, sobre essa visão cristã do sexo e da sexualidade. E aí você depois pode conversar com seus filhos sobre a importância da pureza sexual, da importância de ter uma visão santa, cristã desse tema. E Jó, capítulo 31, ele fala sobre um pacto que ele fez com seus olhos, né? De não cobiçar uma virgem, uma moça. Então, em Jó 31, ele fala de um convênio que ele fez com seus olhos, um pacto que ele fez com seus olhos, de manter-se puro sexualmente. Jó, capítulo 31, versículo 1. Então, quando eu leio esse texto, eu posso passar esse princípio, né? Você deve fazer um pacto consigo mesmo, com Deus, e manter a sua santidade sexual. Você que é casado, você que é casada, você que é jovem, faça um pacto de pureza sexual, porque a pureza sexual deve ser um desafio, um querer nosso, não somente quando ainda estamos solteiros, mas também quando nós estamos casados, porque as tentações são muitas. E nós, como homens cristãos, nós, as irmãs, como mulheres cristãs, devem fazer um pacto em relação à santidade do sexo, em relação à pureza sexual. Então, façamos, então, um pacto. Leve os seus filhos a meditarem sobre isso, sobre fazer um compromisso com Deus, consigo mesmos, em relação à pureza, à santidade do sexo. Jó fez um pacto pela santidade sexual. Só você lá ler Jó, capítulo 31, versículo 1. Vamos ler, né? Estamos aqui com a Bíblia. Vamos ler Jó, capítulo 31, versículo 1. Diz assim a Bíblia. Jó 31, versículo 1. Olha só, fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Aqui Jó está dizendo o seguinte, olha, o princípio que nós encontramos aqui é de pureza sexual. Eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. O princípio aqui é de pureza sexual. Então, essa pureza não deve ser feita, esse compromisso não deve ser feito somente pelos não casados, mas também pelos casados. E quais são os itens de um compromisso que devemos fazer com Deus, em primeiro lugar, com a nossa própria vida, se você é casado, com o seu cônjuge? Não ver sites pornográficos. Não ver sites pornográficos. É um compromisso que você pode ter com Deus, não colocar coisas torpes diante dos seus olhos. Converse com os seus filhos, adolescentes, sobre isso. Como eu já disse, é uma conversa, não é um sermão, mas uma conversa franca, uma conversa natural sobre os prejuízos da pornografia. Tem textos na internet interessantes, no próprio nosso site, ministérioicos.org.br, tem artigos sobre isso. Dê artigos para os seus filhos lerem, especialmente se são adolescentes e jovens. Converse sobre os danos da pornografia na mente, no coração, nas finanças, né? Fale com seus filhos sobre não ultrapassar os limites com o namorado ou a namorada. Tenham limites.
como já disse, o sexo, a relação sexual é algo aprovado por Deus no contexto do casamento. Então, converse com seus filhos sobre não ultrapassar os limites, de ter intimidade, que só cabe para maridos e esposas, para os cônjuges no contexto do casamento. Intimidade sexual que é reservado por Deus no contexto do casamento. Não praticar nudez na internet, os nudes, enviar pela internet, fotos nuas, nesse sentido, tudo isso você pode conversar com os seus filhos, com as suas filhas, com jovens, com as jovens. Isso é muito importante. Não ler contos eróticos, especialmente as meninas, né? Pode ter uma tendência de lerem contos eróticos. Então, aí são alguns planos de compromisso de santidade na área da sexualidade. Isso eu falo sobre o pacto pela santidade sexual. Não ver sites pornográficos, não ultrapassar os limites com o namorado, namorada, seja em carícia, seja até mesmo na relação sexual. Não existe, do ponto de vista cristão, o test drive. Nós precisamos mostrar para os jovens, para os nossos filhos, para nossas filhas, que a virgindade é algo bíblico, que a virgindade não é somente algo que Deus quer para as moças, mas também algo que Deus quer para os rapazes. Não praticar nudez, os nudes, cuidado com a internet, não ler contos eróticos, não ter conversações eróticas, porque tudo isso compromete a santidade, o pacto da santidade no sexo. Então, converse com seus filhos, especialmente se são adolescentes e jovens. Fale com eles sobre o cuidado das mídias. Hoje, nós temos aí grupos de WhatsApp, a pornografia está ao alcance das mãos, nos celulares. E a gente precisa ensinar os jovens, precisa falar sobre esse tema com os adolescentes e jovens para dizerem não à pornografia e viverem uma vida santa em relação à sexualidade. Porque vai valer a pena, porque Deus vai abençoar, problemas serão evitados, como a questão de uma gravidez fora do casamento, uma DST, enfim, várias coisas que podem transtornar a vida na própria formação educacional das pessoas. Uma jovem, por exemplo, que fica grávida na adolescência, toda a sua vida, sua carreira, especialmente na escola, pode ser comprometida. Então, converse sobre isso com seus filhos. Mostre as consequências, mostre os riscos e mostre, acima de tudo, qual é a vontade de Deus para a sexualidade de seus filhos, adolescentes e jovens. Por isso que eu digo, os pais precisam conversar com os filhos nesse sentido. E, caminhando já para o final, lembre aos seus filhos, Deus quer de nós a santidade sexual, porém, Ele, pela graça, perdoa quando falhamos em não atingir o seu ideal. Temos aqui a Ana Lúcia, temos o Odair, amigo do pastor Mauro Sanches, está sendo muito bom, Mauro Sanches, vai estar conosco numa outra oportunidade, né, Mauro? Vamos estar conversando sobre outro tema aí, que a gente vai conversar. Mauro Sanches, estou desde o início me dividindo em outra atividade, ok, isso acontece, né, na internet, está sendo muito bom. O Daí falando, amigo pastor, está por aqui, muito bem. Professora Brígida, tema bastante necessário e urgente. Temos aqui o Felipe Paixão, Deus abençoe o pastor Justo, do Ministério Oicos. Muito bem. Então, lembre aos seus filhos
o seguinte: Deus quer de nós a santidade sexual, porém, Ele, pela graça, perdoa quando falhamos em não atingir o seu ideal. O que eu quero dizer aqui está em João, capítulo 8, versículo 11, uma base bíblica para essa afirmação. Deus quer que façamos a sua vontade. Mas devido ao pecado humano, o pecado que começou lá em Gênesis capítulo 3, homens e mulheres jovens podem errar, podem sair dos planos de Deus, podem fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, especialmente nessa área da sexualidade. Mas, é muito importante esse mas aqui, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, por sua bondade, pode refazer a nossa vida. E esse refazer entra o perdão de Deus. Em primeiro lugar, Deus perdoa. Deus perdoa. Assim como Deus perdoou Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele pecou nessa área da sexualidade, ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Então, Deus perdoa. Deus restaura. E Deus dá um novo caminhar, dá um novo significado à pessoa, do homem, da mulher, do jovem, da moça, nessa área da sexualidade. Então, mostre para os seus filhos a graça de Deus, a bondade de Deus. Se houve um erro, se houve uma falha, mostre um Deus perdoador, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. E fale para seu filho, para sua filha, que a partir dessa experiência, o compromisso deve ser o seguinte, de que a partir dessa experiência de perdão, de graça, de misericórdia de Deus, o novo caminhar deve estar pautado na palavra de Deus. Deve refazer a sua vida e voltar a andar nos caminhos de Deus. Então, se houve algum erro nessa área, algum comportamento fora do plano de Deus, fora do projeto de Deus sobre a sexualidade, mostra que Deus perdoa, Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia, mas também que é importante reassumir um compromisso de viver de acordo com os parâmetros de Deus. Não é usar da graça, Bonhoeffer disse o seguinte, a graça barata, né? Então, não é usar da graça para pecar. Não é isso, eu vou pecar porque Deus é gracioso. Não. Houve um pecado, Deus derramou o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, mas essa graça, misericórdia e perdão também está inserido o desejo de voltar a andar no caminho de Deus, ou nos caminhos de Deus em relação à sexualidade. Então, fale para os seus filhos sobre isso, converse com os seus filhos sobre isso. Que Deus perdoa, Deus derrama a sua graça. Tem as consequências, é verdade. Davi, quando cometeu o pecado do adultério, teve as suas consequências. Mas Deus o perdoou. E ele viveu, a partir daquele perdão, de acordo com o Salmo 51, uma vida de acordo com a vontade de Deus nessa área. Então, isso é muito importante. A gente precisa conversar com os filhos também sobre a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. E o compromisso de
viver a vida de acordo com o projeto de Deus, passando por essa experiência do perdão, da graça e da misericórdia de Deus, conforme o Salmo 51, que é a experiência de Davi, quando ele pecou, o pecado do adultério, ele se arrependeu, Deus o perdoou, teve as consequências. Então, mostre as consequências, fale com seus filhos sobre as consequências, né? E mostre que Deus quer um compromisso de se viver essa área também da vida de acordo com o projeto de Deus. Ok? E aí eu termino. Deus abençoe os pais nessa grande tarefa de educar sexualmente os seus filhos. Muito bem. Se você foi abençoado por Deus através dessa palestra, você pode participar do nosso ministério. Você pode fazer uma doação para o nosso ministério. Nosso ministério é o Ministério Oicos, o Ministério Cristão de Apoio à Família. Nós somos uma pessoa jurídica. Nós nos mantemos com ofertas do povo de Deus. Então, aí está o QR Code, você pode pegar o seu celular e pode dar qualquer oferta que Deus colocar no seu coração. E eu vou mandar depois para você um presente. E se você fizer uma oferta aqui, não é uma troca, é claro, é apenas uma retribuição da nossa parte de abençoar também a sua vida. Então, você pode pegar o seu celular e fazer uma oferta. Esse é o Pix do Ministério Oicos. Nossa Missão Oicos, o nome oficial, estatutário Missão Oicos, embora o nome fantasia seja Ministério Oicos, mas é Missão Oicos, vai aparecer aí. E o nosso CNPJ é 01871-701-1000 contra dígito 69. Muito bem. Uma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer. A gente vai bater um papinho aqui, enquanto aí está o QR Code aí, você pode pegar o celular com calma e fazer uma oferta que Deus colocar no seu coração. O Almir Carvalho Rodrigues está dizendo, a verdade tem que ser falada, com certeza. A verdade tem que ser falada em amor, com misericórdia, com sinceridade e com naturalidade, né? Então, são as coisas importantes que a gente tem que falar sobre sexualidade para os nossos filhos. O Leonardo Borges está dizendo que é da Igreja Batista em São Miguel do Araguaia, olha só, lá em Goiás. Eu, nesses mais de 20 anos, não cheguei a ir até São Miguel do Araguaia, mas é um lugar muito bonito, eu já ouvi falar. Que Deus abençoe o pastor Leonardo Borges. Obrigado, Brígida, que Deus abençoe também a sua vida. Temos o Cláudio Frost, com a sua bondade. Obrigado. A Deus toda a honra e toda a glória, né? O Airan está dizendo, Airan, né? Excelente tema, bem apropriado para o contexto atual do mundo. Realmente, a gente precisa conversar, falar sobre isso com as famílias das nossas igrejas, precisamos fazer a nossa parte, né? Porque a sociedade está fazendo, a mídia está fazendo, a escola está fazendo, o governo está fazendo, as organizações internacionais estão fazendo, e nós, como famílias cristãs, precisamos fazer urgentemente essa tarefa de casa, que é falar sobre sexo e sexualidade para os nossos filhos. Ana Lúcia Sarmento, Deus é maravilhoso. Com certeza, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é perdoador, todos esses atributos morais de Deus, né, Ana Lúcia Sarmento? Que Deus abençoe também a sua vida. Muito bem. A nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Você pode aí pegar o seu celular e fazer um Pix para o nosso ministério e nós vamos estar juntos na parceria pela família, pela instituição da família. Ok?
Muito bem. O nosso contato é 21 99123 2259. Esse é o nosso WhatsApp do Ministério Oicos, Ministério Oicos. Você pode mandar uma mensagenzinha para o Paulo, aí você pode falar com o nosso ministério. E o nosso e-mail é oicosministério@gmail.com. oicosministério@gmail.com. E você pode fazer qualquer contato com o nosso ministério e a gente vai estar atendendo a sua demanda. Estamos aí no mês da família, fale com o seu pastor, fale com a sua igreja sobre o mês da família. Aí está o nosso site, mêsdafamilia.org.br. Fale com o seu pastor, olha, tudo pronto para você, na sua igreja, desenvolver o mês da família, geralmente o mês de maio. Está tudo pronto. Você vai levar o seu pastor a investir, pode dar de presente para a sua igreja. E você vai receber tudo pronto, mais de 300 arquivos, tudo prontinho para você aplicar na sua igreja, geralmente no mês de maio, que é o mês da família. Ok? Muito bem, gente, vamos orar então, pedindo assim, a bênção de Deus para as famílias, para as igrejas, para que esse tema não seja omitido em nossas famílias, e sempre com a visão cristã do sexo e da sexualidade. Vamos conversar com Deus, então? Vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pelo tempo que passamos aqui, obrigado, Senhor, porque Tu tens abençoado o Teu povo, e ajuda, Senhor, os pais e as mães nessa grande tarefa de educarem sexualmente os seus filhos, de conversarem sobre esse tema à luz da Tua palavra, nesses dias tão difíceis, nesses dias tão conturbados, com tantas mentiras, com tantos ensinamentos falsos, ensinamentos que estão tão distantes da Tua palavra. Que as famílias cristãs sejam guardiãs das verdades da Tua palavra sobre esse tema. Abençoa o nosso ministério, abençoa, Senhor, as igrejas na celebração do mês da família, que centenas de famílias sejam edificadas a partir dos ensinamentos do Pai Nosso, que é o tema deste ano, aplicado à vida familiar. Nós oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Aí está o nosso QR Code, e você pode dar uma oferta e você vai receber uma carta missionária nossa. Vamos manter contato com você. Faça o contato do nosso ministério, está aqui, olha, Oicos Ministério, Gmail, aí está o mês da família, e também nós temos o nosso WhatsApp, você pode fazer um contato com o nosso WhatsApp, 21 99123 2259, Ministério Oicos. Muito bem, que Deus abençoe você, e sempre eu termino com o nosso bordão, né? Juntos pela família. Acesse o nosso site, tem muita coisa boa lá, você pode se inscrever lá e você vai receber mensagens nossas, ministeriooicos.org.br. Toda semana tem artigo novo, e artigos para abençoar a sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida como pai, como adulto solteiro, como jovem. Você que é pastor também tem um canal especial para você, pastor, viver a sua vida familiar. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe você, a sua família e a sua igreja também. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.